participam, ou que simplesmente nos acompanhem, e o nosso apelo para que os que nos acompanham compartilhem, comentem, deem o like, né, o gostei ou não gostei, com o polegarzinho para cima ou para baixo, e se inscrevam. E a inscrição é de graça, porque essas medidas, elas fazem com que a plataforma divulgue mais o canal, né? Bem, domingo passado nós estávamos iniciando o estudo sobre o natural e o sobrenatural, e dizíamos que a escolha desse tema é porque, a exemplo do que aconteceu no Renascimento, quando houve um abalo da escolástica, que era a filosofia dominante, e um abalo da autoridade que vinha de Roma, que era a autoridade do papado, e mesmo das estruturas sociais, dos reis e dos senhores feudais, tudo isso foi abalado. E esse abalo permitiu uma certa abertura nas mentes. As pessoas tiveram oportunidade de desfrutar de mais liberdade de pensar. E aí buscaram os mais diferentes caminhos. E nós dizíamos, aí aparece uma figura eminentemente científica, como Galileu, e aparece uma figura profundamente mística, como Nostradamus, né? E entre esses dois extremos tem várias opções. E outras opções até mais voltadas para o sobrenatural do que o Nostradamus. E, no momento, nós passamos por uma situação semelhante, né? O impacto da difusão da informação e da desinformação através das redes sociais e do abalo nas estruturas existentes e o abalo do contato, do choque entre as culturas e as civilizações promovido pela globalização, tudo isso abalou as viseiras que as pessoas habitualmente temos. Nós temos as nossas viseiras, todo mundo tem, né? Porque a gente pensa a partir de pressupostos que a gente, às vezes, nem está consciente que esses pressupostos estão emparedando o nosso pensamento, né? Ou guiando ou direcionando o nosso raciocínio. Então, isso tudo foi abalado e as pessoas estão indo também para todo lado, né? E, às vezes, estão tentando conciliar coisas díspares. Então, hoje se fala muito em ciência, e algumas vezes, quando está se falando em ciência, o que se está fazendo é cientificismo, chamando aqui, nós temos o cuidado de explicitar o sentido que estamos usando as palavras, né? Então, o que seria ciência? Nós fizemos esse esclarecimento no domingo passado, chamamos de ciência uma produção de conhecimento com um método ou com um conjunto de métodos, porque tem variações metodológicas, que levam em conta a observação direta ou indireta e levam em conta a racionalidade, a razão, a lógica, o que os gregos chamavam de episteme, né? Então, o pensamento científico é uma junção de considerações de ordem empírica, daquilo que a gente vê, que a gente observa, com alguma herança do racionalismo, mas não é aquele racionalismo formalista mais. Hoje, o que nós temos é o chamado racionalismo crítico, e aí o racionalismo crítico não fica recluso apenas ao formalismo da lógica, ele se ampara também na observação empírica. É uma aproximação do empirismo com o racionalismo. E tem também o racionalismo pós-crítico, que é outro assunto, e não dá para a gente explicar aqui num parêntese, né? Mas tem esse conceito de ciência aqui, ou uma categoria de conhecimento, se você preferir, ao invés de conceito. Agora, temos também uma ideia de apresentar como ciência ou perceber como ciência. Apresentar se for uma proposta de má fé, né? Ou perceber como ciência se for mesmo honestamente um equívoco, né? Perceber como ciência é algo que não cabe nas metodologias científicas, mas se apresenta como ciência ou faz alguém acreditar que é ciência para ganhar a credibilidade e o prestígio que a ciência tem.
a merecida credibilidade e o merecido prestígio que a ciência tem. Agora, merecida, credibilidade merecida, prestígio merecido, a ciência tem no campo que ela atua. E qual é o campo que a ciência atua? É o dos fatos materiais que podem ser observados direta ou indiretamente. Mas também pode-se pensar no abstrato. Então, existe uma ciência da moral. Existe a ética. Ou existe a ciência do direito, que é direito é uma abstração, né? Então, existe ciência do que é abstrato. Existem muitas classificações do conhecimento, seja senso comum, seja ciência, seja ideologia, seja filosofia, seja teologia, mas aqui nós estamos adotando a classificação do Karl Raimund Popper, que é o grande nome do racionalismo pós-crítico, ou do racionalismo crítico. O pós-crítico é diferente do dele e não é do Popper, é do Thomas Kuhn. Então, nós temos uma visão de que ciência tem objeto material. O que não tem objeto material deve ser filosofia se seguir um método rigoroso. Então, a ética seria uma filosofia. Direito seria... O que deveria inspirar o direito seria a filosofia do direito. Aí a matemática. Os números são abstrações e tal. A matemática seria... Aí tem uma polêmica se ela é uma lógica formal ou se ela é uma linguagem universal, porque a matemática pode expressar fenômenos de toda ordem. Pode expressar fenômenos biológicos, fenômenos químicos, fenômenos físicos, fenômenos econômicos, fenômenos sociais, fenômenos de toda ordem. Tanto fenômenos da natureza como fenômenos sociais. Mas quando ela se aplica, ela perde a exatidão que ela tem como matemática pura, né? E sendo matemática pura e não tendo objeto material, o Popper diz, espera aí, não vamos chamar isso de ciência. Vamos chamar isso de linguagem, ou vamos chamar isso de lógica simbólica, ou de outra denominação que você queira dar. Porque a ciência é processual. A ciência cresce corrigindo erros. E o que só tem por objeto aspectos formais não produz um conhecimento processual. A matemática não é processual. A matemática é conclusiva. Não é? Então, pode haver nas margens da matemática pode haver alguma coisa processual, pode haver alguma dualidade, porque a matemática não tem ismo, né? Enquanto na economia você tem o keynesianismo, você tem outros ismos, né? Enquanto em sociologia você tem a sociologia do conflito, a sociologia compreensiva e tal, a psicologia tem dezenas de psicologias diferentes, a matemática só tem uma. Não, mas tem geometrias diferentes, tem a geometria euclidiana e não sei o quê. Bem, aí, na periferia da matemática, tem abordagens diferentes dos fenômenos, com algum resultado diferente, mas, de um modo geral, a matemática é unívoca. Então, apresentar como ciência o que a gente equivocadamente pensa que seja, ou quer induzir terceiros a pensarem assim, aí é cientificismo. Então, onde é que mais se pratica cientificismo? Nas ciências sociais. Então, tem um sociólogo brasileiro contemporâneo, Pedro Demo, que tem um livro de metodologia científica, onde ele diz que as ciências humanas, ou sociais, ou da cultura, não vão além da hipótese, né? Bom, essas considerações que eu estou fazendo aqui não interessam a uma parte dos que nos acompanham, que estão mais interessados em estudos teológicos. E o objetivo é esse. Mas eu estou fazendo esse preâmbulo porque também existem pessoas interessadas nisso, que cobram essas considerações, e para que não se pense que nós estamos fazendo aleivosias aqui sobre o natural e o sobrenatural. Então, o que seria natural? Natural seria aquele campo que as ciências estudam. As ciências naturais, física, química, biologia,
e derivações daí, ou aplicações daí, como a geologia, a astronomia. A astronomia é uma derivação da física e da matemática, né? Da física aliada à matemática. E os vários campos considerados científicos, como os campos profissionais relacionados com as ciências, as engenharias e outras coisas, elas têm pelo menos um dos seus amparos, uma das suas colunas de sustentação nas ciências, né? Então, digamos, a área médica tem uma das suas colunas de sustentação, talvez a mais importante, seguramente a mais importante, ancorada nas ciências, seja nas ciências biológicas, seja nas ciências químicas, seja nas ciências físicas, né? As ciências químicas e físicas e biológicas, da biologia molecular, que fica entre a biologia e a química. E aí você tem uma importância enorme da ciência no diagnóstico, na terapêutica, né? Mas a biologia e a medicina não é só biologia, tem uma parte de sociologia na medicina, e a medicina voltada para problemas de saúde pública, que hoje chamam saúde coletiva, né? Equivocadamente, porque o coletivo é mais restrito do que o público, né? O conjunto dos professores, ou o conjunto dos vigilantes, ou o conjunto dos jornalistas são coletividades, né? Mas o que diz respeito a essas categorias profissionais não são uma coisa pública, são uma coisa corporativa. E a saúde pública não se prende a nenhuma corporação específica. Mas tem esse equívoco aí por um certo viés que predomina nas áreas de saúde pública e em muitas outras áreas. Então, nós temos uma identificação aqui do que seja ciência, do que seja cientificismo, né? Quando se declara alguma coisa em nome da ciência sem que o seja. E, às vezes, até num campo em que é um campo em que a ciência realmente se aplica, mas se apresenta uma fraude de ciência, como acontece, por exemplo, com pesquisas eleitorais, que tem muita fraude em nome da ciência, porque uma pesquisa bem feita é científica, né? Uma pesquisa honesta e bem feita é científica. Agora, temos um outro campo, que é o da filosofia, que se distingue da ciência porque não trata de coisas materiais, né? E trata de valores morais, a filosofia moral, trata do quanto vale, ou da consistência do conhecimento humano, e a teoria do conhecimento, também chamada filosofia da ciência. É uma reflexão filosófica sobre o quanto valem os procedimentos metodológicos que produzem o conhecimento científico, né? E temos a área do senso comum, que é aquela observação direta, muito influenciada também pela tradição, né? Bom, vimos essas coisas rapidamente no domingo passado, e pode ter ficado menos interessante para quem tem um interesse mais focado nas questões teológicas. E vimos que deveríamos considerar o que seja credulidade, ceticismo, e também comentamos que há um avivamento e, ao mesmo tempo, um esfriamento do campo da fé, conforme profecias bíblicas, né? Porque a sociedade, a cultura, não é um corpo físico que vai só numa direção. As culturas de uma época, elas vão em diferentes direções, como eu já mencionei aqui, com o que aconteceu no Renascimento e está acontecendo hoje. Então, há, conforme previsto, um esfriamento da fé. Então, a Europa praticamente se tornou agnóstica ou ateia, e, embora também exista um núcleo ou uma parcela na Europa de pessoas que têm fé. E aqui nas Américas, sobretudo na América Latina, onde houve também esse esfriamento, por força do prestígio do iluminismo, que pratica em larga escala o cientificismo, ou seja, apresentando como ciência coisas que não são científicas. E ao mesmo tempo, existe um avivamento. E esse avivamento ocorre entre vários ramos do cristianismo, ou várias denominações do cristianismo, ou que se pretendem ou que se apresentam como cristãs,
Mas existe também, fora do cristianismo, o Islã passa por um avivamento muito forte, né? Os muçulmanos estão passando por um avivamento intenso, embora parte desse avivamento seja um pseudo-avivamento, porque se trata de uma síntese de uma religião transcendental como o Islã, com uma religião civil ou política, né? Uma religião secular. Então, é essa mistura, que também não é novidade, porque o fenômeno político e o fenômeno religioso sempre estiveram misturados, né? Fenômeno político, na antiguidade clássica, os reis eram havidos como deuses, né? E a política invocava. Os gregos faziam reunião, faziam assembleias no começo da democracia grega, ou do embrião de democracia que nasceu na Grécia, porque não era propriamente democracia, já que a maioridade mudava muito, mas e muitas vezes a maioridade era aos 30 anos. Então, a menor de 30 anos não participava, a mulher não participava, a escrava não participava, estrangeiro não participava. Só em ter escravo já não dá para falar em democracia, mas foi um embrião de democracia, porque começou a prevalecer a maioria nas decisões da cidade, da polis, sobre o uso da força, né? E essa maioria deveria se sustentar na lógica de um debate, né? Nas informações e no arrazoado, no conjunto de argumentos para que se escolhesse a melhor ideia. É claro que isso deu muito problema e houve muito desvio e falhou. E aí depois isso foi abandonado por muitos séculos. Mas depois ressurgiu, porque com todos os defeitos, como diria o Churchill, é o pior dos regimes fora todos os outros, né? Bom, mas aí nós tivemos tecemos algumas considerações sobre o que seja religião, dentro daquela escolha que fizemos de estar sempre explicitando as palavras que estamos usando, e chamamos de religião, tomamos por empréstimo o conceito do Thomas Odi, num livro chamado Sociologia da Religião, em que ele diz que religião é um conjunto de busca de transcendência, de radicalidade e de totalidade. A transcendência busca nos levar além do nosso próprio eu, da nossa própria finitude. Dizendo numa linguagem informal, é quando a gente olha para algo além do nosso próprio umbigo, né? E a radicalidade é quando a gente quer saber a causa primeira das coisas. E a totalidade é quando a gente busca essa causa primeira em tudo, né? E aí a cabeça da pessoa fica toda bem arrumadinha, porque todas as coisas estão encaixadas numa explicação radical. Radical aqui não tem nada a ver com radicalismo. Radical aqui é o que vai à raiz. A raiz seria a fonte de sustentação e de vida, né? Porque a raiz é quem recolhe a seiva bruta, que sustenta a árvore, e, ao mesmo tempo, é quem dá sustentação à árvore para que o vento não leve, né? Então, nesse sentido, o cristianismo é religião, embora, com muita razão, algumas pessoas dizem que o cristianismo não é religião, no sentido de que não se encerra num conjunto de liturgias ou de ritos, ou mesmo em uma normatividade, né? O cristianismo é, sobretudo, uma relação pessoal com Deus através de um mediador, que é o Cristo. E uma relação baseada no sacrifício substituto do Messias, né? Porque Jesus assume as nossas culpas e nos isenta delas. Mas nos isenta delas, estamos isentos de culpa. E por isso podemos dizer que somos santos, no sentido de separados, né? Na medida em que as nossas culpas se transferiram para ele, né? Também não é um salvo-conduto para toda transgressão, porque, fazendo aqui uma analogia com o princípio da biologia lá do ensino médio, eu lembro de um livro de biologia lá do ensino médio que dizia que os seres vivos não se adaptam para sobreviver.
mas os seres vivos sobrevivem porque se adaptam. Nós poderíamos, mudando o que deve ser mudado, né? Como diziam os romanos, mutatis mutandis, né? Mudando o que deve ser mudado, os cristãos, de acordo com o cristianismo revelado, não estou aqui me referindo aos vários cristianismos organizados historicamente, mas esse cristianismo diz, olha, você que aceitou a Cristo está salvo e, portanto, não está debaixo da lei. Tem várias passagens bíblicas que dizem isso. O nosso foco hoje aqui não é o estudo da salvação pela graça mediante a fé, de modo que eu não estou aqui para citar esses versículos, mas estou lembrando que eles existem. E existem não só em versículos isolados, existem no conjunto da neotestamentário, né? Agora, assim como os seres vivos não se adaptam para sobreviver, mas sobrevivem porque se adaptam, o cristão não cumpre a lei para se salvar. O cristão deve cumprir a lei porque está salvo. Ah, mas então é a mesma coisa? Não. Se o cristão deve cumprir a lei porque o Cristo o salvou e ele aceitou o senhorio do Cristo. E se essa aceitação é sincera, ou como diria a linguagem bíblica, em espírito, em verdade, ou veio do coração, para usar a linguagem bíblica aqui. Então, se é assim, e se ele não está mentindo, então ele vai seguir o exemplo e o ensino do mestre, que assumiu as suas culpas, o Cristo. Então, ele não segue a lei para se salvar, mas porque está salvo, ou seja, porque aceitou o senhorio do Cristo, ele procura cumprir a lei. Ah, mas não consegue. Mas não consegue, mas está tentando. Né? E também não se sente bem. É como o exemplo que eu cito sempre da ovelha e da porca. Né? A ovelha que suja, mas não gosta do sujo. Diferente daquele mesmo indivíduo, aquela mesma pessoa que, antes de aceitar a Cristo, podia até gostar da lama. E, é claro, depois que se converte, pode ainda ter, por algum tempo, alguma saudade da lama. Né? Pode continuar tentado a olhar para trás, como a mulher de Ló, que olhou para trás, porque tinha saudade de Sodoma, e aí olhou para trás e virou estátua de sal. Né? Então, vimos essas considerações, e eu já estou me demorando muito na reconsideração do domingo passado, e vamos agora passar as considerações que ainda, a parte do texto que ainda não comentamos, né? Que é aquela que diz respeito a metodologia, já falamos, seja metodologia científica e metodologia filosófica, e então fica aqui os estudos que têm alguma relação com valores morais. Aonde é que esses estudos se situam? No campo do senso comum, até que pode ser. Não é a coisa mais consistente. Mas o que é uma moral baseada no senso comum? É aquela moral popular que era, sobretudo, baseada nos provérbios, que não necessariamente seriam os provérbios, aquele livro poético que tem logo depois dos Salmos, né? Que todos nós admitimos que seja um provérbio de Salomão, embora alguns estudiosos questionem isso. Então, as famílias criavam os filhos orientando. Quem não ouviu os mais velhos, claro que os mais novos não passaram por isso, mas os mais velhos ouviram dos pais: boa romaria faz quem na sua casa está em paz. Isso era um provérbio que dizia: olha, não saia muito, não viva pelo mundo, fique mais em casa um pouco, né? Que em casa você está mais protegido. Né? Então, outros provérbios assim, um conjunto deles formavam uma base de uma ética, de uma referência moral. Ah, mas isso pode não ser suficiente? E pode envolver
o desvio ou equívoco do formalismo. Né? E tem um texto bíblico que diz que o espírito mata, a letra mata e o espírito vivifica. Então, isso pode levar a quem repete a normatividade dos provérbios, ou mesmo a normatividade bíblica, ao lado formal, como faziam os fariseus. Não tem nenhuma passagem bíblica ou mesmo histórica de fariseu roubando, furtando, praticando adultério, ou matando, ou estuprando. Eles rigorosamente cumpriam a lei. Então por que eles estavam tão errados e eram tão censurados e tão reprovados pelo Cristo? Porque eles tinham uma visão literalista. E aí vamos fazer uma diferença entre literalismo e literalidade. O literalismo é procurar entendimento num texto sem compreender as figuras de linguagem do texto, sem compreender que as palavras podem traduzir um significado, uma semântica diferente de acordo com o texto. Por isso é que existe análise sintática, para ver quem é que está dizendo, para quem é que está se dirigindo, se uma palavra está expressando uma ação, e a gente chama isso de verbo, se uma palavra está expressando alguma coisa sobre a qual a ação incide, aí nós dizemos que ela é um objeto direto, um objeto indireto, quem é que está agindo, quem é que está exercendo a ação do verbo, e a gente diz que é o sujeito, pode ser o sujeito ativo, você está exercendo, ou pode ser o sujeito passivo, você está sofrendo a ação do verbo, porque as palavras mudam de significado. Então, e por isso é que o Cristo dizia que o que interessa é o espírito da lei. Aí vem aquelas discussões e tal, porque os apóstolos comeram espigas e foram censurados que estavam fazendo isso no sábado, ou porque Jesus curou alguém no sábado. E ele curou e disse que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então ele estava saindo da letra da lei para o espírito da lei. Né? Bom, então esse é um dos aspectos que estamos abordando aqui quando falamos no natural e o sobrenatural. Porque o natural, a interpretação pode ser literalista. Quando você estuda, por exemplo, as leis de Newton, ação e reação, inércia, ou a relação entre força e massa, produzindo aceleração, nas 3 leis fundamentais da mecânica, você tem que ser literalista. Você não pode usar aquelas palavras como uma figura de linguagem. Aquelas palavras têm um sentido literal. Porque, por isso, nós estamos insistindo tanto em identificar o conhecimento que incide sobre um fato material, como as leis da física ou da química, e o conhecimento que incide sobre fenômenos abstratos. E quando eu digo abstrato, pode ser uma abstração natural ou um fenômeno sobrenatural. Aí os fenômenos sobrenaturais não são naturais. Tem uma corrente que quer dizer que os fenômenos sobrenaturais, na verdade, são naturais. São aquelas correntes que entendem que os fenômenos que nós sempre identificamos como sobrenatural são algumas formas de energia natural. Aí as pessoas falam em vibrações do universo, as pessoas falam em... Tem uma influência de alguém, tem um termo que utilizam para dizer que uma pessoa ou até um ambiente é carregado. E essa carga seria uma forma de energia que a física ainda não descobriu. A física, a ciência que estuda energias. Né? Mas isso não tem uma consistência mínima, porque fala de um fenômeno material, a ação de espíritos seriam energias, aí procura fotografar o espírito, gravar o que o espírito está falando. Então, se estamos gravando, se estamos fotografando, estamos falando de fenômenos físicos. E fenômenos físicos são naturais.
Agora, se estamos pensando em fenômenos sobrenaturais, não são energias. Portanto, ou pelo menos não são energias como se entende que seja energia no campo da física, que realmente é uma ciência. Né? Então, se a gente fala de alguma coisa que não é ciência, invocando o prestígio da ciência, a física, porque quem diz energia está invocando física, e aí estamos fazendo cientificismo. Pode ser de boa fé, mas é cientificismo, né? Porque não tem a consistência da ciência. Bom, então vimos que existem esses valores, mas por que não dá para tratá-los como ciência, embora possam ser e devam ser tratados como filosofia, juntamente com a abordagem teológica, cabe e deve haver uma apreciação filosófica. Porque a ciência parte de evidência e submete o raciocínio que se constrói em cima dessas evidências, que são observações diretas ou indiretas, com base na observação direta ou indireta e na lógica, como nós dizíamos há poucos instantes. Então, fenômenos que não são observáveis direta ou indiretamente e que não pretendem se fundamentar pelo teste, não podem ser replicados, e que, quando desautorizados e desmentidos na prática, não são retirados, não perdem valor, porque o que é ciência, se a prática não corresponder, ele perde o valor. A ciência descarta. Mas a moral, não. A moral diz que você não deve roubar, você não deve caluniar, e muita gente faz essas coisas e não deixa de valer que você não deve matar e não deve roubar, e não deve caluniar. Continua sendo válido, apesar de não se fazer cumprir, ou de não se fazer cumprir em muitos casos. Então, é isso, uma declaração, a vida como conhecimento, que não se demonstra, que se considera como evidente sem precisar demonstrar, sem precisar demonstrar pela origem, nem precisar demonstrar pelos efeitos, isso se chama axioma. Ou princípio. E pode-se fazer uma diferença entre uma coisa e outra, mas, no fundo, ambos têm esses dois aspectos. Não, eles prescindem, eles não precisam de uma demonstração quanto à sua origem. Eles são porque são. Né? Então, é assim porque é. O bem é bom e pronto, e o mal é mal. O mal com ele é mal com o. E já acabou. Né? Agora, feito isso, é preciso ver e lembrar que em filosofia moral você tem dois campos bem distintos. Tem o campo da crítica e tem o campo teórico. O que é uma moral, um exame crítico da moral? Essas duas considerações são de um filósofo chamado Immanuel Kant. Né? O campo da moral, que diz respeito à crítica, entendendo aqui crítica como a visão de quem se coloca fora de um conjunto de normas, tem aqui um conjunto de normas, você diz, espera aí, não estou aceitando isso ainda não. Então eu vou examinar isso para depois dizer se aceito ou não. Primeira condição de você fazer uma crítica é você não partir do ponto de vista de quem já aceita uma coisa. Né? E a segunda condição é você procurar fundamentos ou procurar harmonia entre o que é dito e as suas consequências. Então, o que diz o pensamento crítico na filosofia moral? Ele pergunta, isso vale para todo mundo? Quem foi que criou essas normas? Elas são perenes, elas valem em todas as épocas e todos os lugares? Ou elas só valem em certas épocas e em certos lugares? Elas valem para todo mundo ou só para algumas pessoas? Elas são
eternas ou elas podem ser modificadas? Quem pode modificá-las, se é que elas podem ser modificadas? Nós somos obrigados a segui-las? E se não seguirmos, o que acontece? São questões de um ponto de vista crítico. Claro que a tradição cristã tem uma moralidade que pressupõe que valores são perenes. Eu, quando ministrei durante algum tempo filosofia moral, né, filosofia dos valores, eu gostava de dar um exemplo do extremo daquilo que parece ser histórico, parece ser conjuntural, parece ser cultural, e como a cultura é susceptível de transformação, então eu citava a estética. Né? As pessoas gostam de dizer que o belo é questão de gosto, né? Querendo com isso dizer que é uma percepção ou uma apreciação subjetiva. E querendo dizer que, sendo subjetiva, é livre. Né? Depende de cada um, portanto, é questão de gosto na expressão popular. E eu costumava dizer, olha, o que era uma bela mulher no Renascimento e até o século XVIII, olhando para aqueles retratos dos grandes pintores, elas tinham uma certa gordura, uma barriguinha, uns pneuzinhos, e isso era belo. E a beleza da segunda metade do século XX e a beleza dos nossos dias é a beleza magra. Uma bela senhora ou senhorita não tem pneuzinhos, né? Então as pessoas dizem, olhe como os valores no campo da estética, eles são históricos, eles são conjunturais, eles não são perenes, eles não são universais. Porque, inclusive, nesses momentos, tanto na época que predominava a beleza gorda, como na época que predomina a beleza magra, tem a dissidência. Ainda hoje tem alguém que a beleza das grandes beldades é magra, mas tem alguém que aprecia a beleza gorda. Aí só olha como é a subjetividade. E eu diria, será que é? Me diga uma coisa, o que a gordinha queria no Renascimento? Ou o que alguém que cobrava a gordura de uma mulher, que apreciava a gordura? A gordinha tinha que ser apreciada, tinha que ser aprovada, talvez até desejada. Muito bem. E o que é que quer a magrinha, a bela magrinha do século XXI? Ela quer ser desejada, ela quer ser aprovada, ela quer ser admirada. As mesmas coisas. Então, o que é o belo? Admiração, aprovação, desejo. Mudou? Não, não mudou. Né? Então, nós temos uma ética universal, perene. Mas não é universal porque tem as circunstâncias. Aí o pessoal da psicologia evolutiva diz, não, a beleza era gorda na época que havia muita escassez. E a gordura é reserva de nutrientes. Hoje não tem mais tanta escassez no mundo e as pessoas não pensam em reserva de nutrientes. Ou, a bacia larga de uma mulher que teria facilidade no parto. Então, achava-se isso belo. No entanto, a magra não precisa ter essa bacia e acha ela bonita, né? Mas aí tem aquela visão de uma corrente muito poderosa hoje nos meios intelectuais, né? Que fala na chamada ética situacional. Eu nem vou citar o nome de certas correntes aqui para não entornar o caldo, porque tem coisa que desencadeia paixões. Então, me parece que há um equívoco na visão situacional. Porque alguém diz assim, olha, a integridade física é um valor. Mas, dependendo da situação, você pode amputar uma perna. O médico vai amputar a perna de um paciente.
Então, a ética é situacional. Eu digo, olha, dependendo da situação, ele vai amputar a perna do paciente e é certo. Mas isso não é situacional. Por quê? Porque existe uma norma que diz que a integridade física é um valor que deve ser preservado. Mas também existe uma outra norma, e essa é perene, e não é situacional. Em qualquer situação, a integridade física deve ser observada. E tem outra que também é permanente e não é situacional, que diz que a vida é o valor maior. Então, o que há aí é uma colisão de valores perenes. E um tem uma posição hierárquica maior. Isso não é meramente situacional, porque é uma situação em que duas normas perenes, eternas, se encontram. Então, nenhuma delas é situacional. Ah, mas uma cedeu, uma hora e outra hora não cederia, não deveria ceder, embora esteja cedendo hoje, em muitas coisas que não deveria ceder. Tem muita cirurgia por aí, tá? Que até a minha juventude seria crime e hoje é até financiada pelo poder público, né? Mas porque passou-se a dizer que a bem, passou-se a dizer que a norma era situacional, mas não é situacional. Por quê? Embora, mas cedeu num determinado momento, então não é situacional? Não, porque tem uma hierarquia perene. Em qualquer situação, a vida é um valor maior do que a integridade física. Então, não é situacional. Em qualquer situação, já está previsto a integridade física não deve ser violada dentro de uma hierarquia que já está estabelecida. Essa hierarquia não se estabeleceu na situação, na circunstância. Ah, o fulano está com uma gangrena na perna e agora vamos resolver que é possível amputar a perna, violando a integridade física. Não é agora, não. Em qualquer situação, se a integridade física se choca com a vida é um valor maior. Então, essa desigualdade entre os valores não é situacional, é perene, né? Então, os fenômenos naturais, eles se enquadram dentro de situações em que nós temos uma certa regularidade, as coisas se repetem. Por isso que a ciência fala em lei. E lei em ciência é conjunto de fatores em situação definida com resultado previsível, né? E constante, e invariável, né? Então, nós estamos vendo a fragilidade do conhecimento, que é o item. Aí, quem recebeu o texto, que eu mando para quem eu tenho, para as pessoas de quem eu tenho um e-mail, o WhatsApp, o item 3, fragilidade do esclarecimento. Por que esclarecimento, entre aspas? Porque nós somos esclarecidos, diziam os iluministas, a filosofia romântica alemã também usava isso, no sentido de que somos portadores de um saber superior, porque temos uma visão mais acurada. E qual é o campo desse saber superior? Existem saberes superiores que o homem comum não tem. O campo da ciência de ponta, e não entendo nada de física nuclear, de engenharia nuclear, não entendo nada de uma grande quantidade de campos do conhecimento humano que eu não entendo nada. E não tenho condição de emitir parecer, e o meu parecer não tem o valor do parecer de um técnico da área, de um estudioso da área, né? Mas a democracia é onde cada voto de um homem vale o voto de outro homem. Então, não vamos fazer eleição para decidir como é que deve ser uma solução da engenharia nuclear. Porque lá estamos no campo do saber objetivo, que trata de questões materiais, formulando juízo de realidade, também chamado juízo de fato ou juízo de existência. Eu repito incansavelmente, se alguém me pergunta a cor dessa parede, e eu digo que ela é azul,
Isso é uma verdade objetiva se o que eu digo coincide com a cor. Se eu estou dizendo que ela é azul e ela for verde, isso é um erro. Se eu estiver dizendo de boa fé, pensando que aquela cor é verde. Se eu estiver sabendo que a cor não é verde, não é azul, e estou dizendo que é azul, aí não é erro, aí é mentira. Então, essa é a diferença entre verdade objetiva e verdade moral. Então, o campo da moral não tem conhecimento superior, não tem esclarecido. Por isso é que o voto do analfabeto vale igual ao voto do cientista. Porque a política é para decidir questões valorativas. Juízo de valor, não é juízo de realidade. Você não faz uma eleição para saber qual é o remédio que um doente tem que tomar. Você não faz uma eleição para saber qual é a técnica cirúrgica que tem que ser usada. Não. É juízo de realidade. Agora, você pode fazer uma eleição para saber se deve haver liberdade de expressão, liberdade de consciência. E você consulta a subjetividade das pessoas. E quando você quer saber se uma pessoa aceita Cristo e se torna cristão, você está aceitando a liberdade de consciência. Ninguém é obrigado a aceitar a Cristo. Né? Embora você também diga que o conhecimento teológico tem um fundamento na revelação para quem aceita a revelação. Não quer dizer que a gente possa aplicar essa ideia de esclarecido a questões seculares, a questões políticas, sociais e tal. Né? Vamos discutir questões ligadas à moral sexual, está muito na moda essa discussão, e tem alguém que é esclarecido. Não, espera aí é juízo de valor. Aí não tem esclarecido. A não ser que você esteja partindo do ponto de vista de uma revelação. Aí você diz, olha, para um cristão que aceita a Bíblia como revelação, tem uma moral desse jeito. Mas aquela pessoa que não aceita uma revelação, que diz que tem um pensamento secular ou laico, e, no entanto, se acha num conhecimento superior, é esclarecido. Eu me lembro de uma colega, né, uma professora da área de humanidades, que dizia que eu sou como Sócrates, só sei que nada sei. Mas, sendo mais esclarecida, eu devo fazer isso, isso e isso. Ora, ela só sabia que nada sabia, mas era mais esclarecida. Então, há uma contradição aí. Né? Se a gente retomar os princípios da lógica aristotélica, que tem o princípio da não contradição, o princípio da identidade e o princípio do terceiro excluído, aí a gente está dizendo que há uma contradição nesse discurso que não sabe de nada, é socrático, mas é mais esclarecido. Então, por que essa conversa toda? Porque houve uma resistência muito forte ao cristianismo já no primeiro século, porque dizia-se que o cristianismo era coisa daqueles pescadores que tinham seguido a Cristo e eram os escravos e pessoas de poucas letras ou pessoas iletradas que estavam se convertendo mais. E diziam que isso era coisa de ignorante. E aí faziam aquela pose de mais esclarecido. E aí citavam a filosofia dos gregos e a sabedoria dos romanos e de outros povos. E hoje está do mesmo jeito. Porque isso caiu quando veio a Idade Média, acabou esse discurso do saber laico, do saber secular, superior, que existe e deve ser respeitado no campo da ciência, no campo do juízo de fato, do juízo de realidade. Né? Mas que não existe no campo dos valores. E muito menos no campo da fé, a não ser que você tenha fé numa revelação. Aí sim. Bom, mas isso volta quando cai a Idade Média e vem a Revolução Científica, logo depois, a Revolução Científica do século XVII, e aí o iluminismo toma carona na Revolução Científica para as questões humanísticas. Porque a Revolução Científica foi com Galileu lá no campo da física, completada com Newton lá no campo da física, foi uma coisa feita por físicos e matemáticos.
E aí o iluminismo é uma coisa feita por filósofos e por ideólogos. E agora vamos introduzir um novo tipo de conhecimento na nossa conversa, ideologia, que é um conhecimento que não se submete ao contraste do teste, da verificação, e que nem renuncia ao que está dizendo se não der certo, como na ciência, e que tem um objetivo muito bem definido, que é manter ou conquistar o poder. A gente pensa que a ideologia é do poder, a ideologia do poder, manter o poder, mas tem também a ideologia do que aspira a conquistar o poder. E aí faz contorcionismo lógico para fundamentar coisas que não têm o menor fundamento. Então, e essa ideia dos esclarecidos volta do jeito que foi no primeiro século, que Paulo enfrentou, que Agostinho enfrentou, depois no século IV, Paulo já no primeiro século, e que hoje está precisando ser enfrentado. Quer dizer que o evangelho é coisa de ignorante. Né? E aí a gente tem que fazer esse pequeno passeio aqui para dizer que não é bem assim, que não é, primeiro que não é juízo de fato nem juízo de realidade, é juízo de valor. Portanto, não cabe à ciência contestar. Segundo, que tem fundamentação lógica, porque a teologia não é superstição. Teologia se distingue da filosofia apenas porque tem como ponto de partida a revelação. Assim como a ciência tem certas evidências empíricas como ponto de partida, ou certas hipóteses experimentais ou lógicas, a teologia tem como ponto de partida a fé numa revelação. E as várias teologias cristãs, quando não contaminadas com filosofias e ideologias, são assim. A partir da revelação, a partir da interpretação bíblica, falando mais claro, elas fazem um raciocínio filosoficamente rigoroso, né? Seguindo o rigor lógico e metodológico. Bom, então, temos hoje, eu dizia, uma tendência para, eu dizia no começo da nossa fala, uma tendência para o esfriamento da fé e uma tendência para o avivamento. E uma tendência para as superstições. Tem o animismo, tem alguém que crê nas vibrações, não sei de quê, e no universo conspirando não sei para quê. E isso não é teologia, nem é ciência, nem é filosofia. E, em muitos casos, não é nem sequer ideologia, nem senso comum. É superstição mesmo. Né? Bom, agora, lá na página 7, nós temos aí o item em que a gente encara o sobrenatural e a Bíblia. Já estamos às 10h24, estamos com 1 hora Nós costumamos estudar os textos em 2 domingos. Talvez devêssemos, não sei, levar para o próximo domingo, mas eu vou tentar fazer uma síntese aqui das 2 últimas páginas e meias. Né? Por que estudar o sobrenatural e o natural? Porque a Bíblia está cheia de sobrenatural. E se é um estudo bíblico que nós fazemos aqui, nós temos uma passagem do Mar Vermelho, nós temos uma passagem do Rio Jordão, nós temos muralhas caindo a toque de trombeta e grito, nós temos a própria ressurreição do Cristo, um fenômeno sobrenatural. E a base, o fundamento do cristianismo é a ressurreição do Cristo. E sem a ressurreição do Cristo, o cristianismo falece. Então, o sobrenatural existe, é a pergunta que a gente faz. E o que é que pode se dizer a favor ou contra? Contra reconhecer o sobrenatural. Podemos dizer que o sobrenatural não pode ser controlado ou replicado numa experimentação, num experimento.
para não confundir com experienciar. Experiência é da vovó, né? Experimento é quando você controla os fatores e repete. Você diz, por exemplo, que história não é ciência porque você não pode repetir a Revolução Francesa para testar uma teoria. Ou a economia, porque você não pode repetir a inflação brasileira para testar a hiperinflação da década de 80 no Brasil. Vamos fazer um experimento aqui, um teste, uma experiência randomizada, uma sociedade brasileira com determinados fatores e outra sem aqueles fatores e ver se a inflação mudou. Né? Então, embora a gente fale em história, muitas pessoas falem em história e em economia como ciência, né? Mas existe polêmica nesse sentido. Ou como uma ciência menos rigorosa. Né? Então, temos a impossibilidade de replicar fenômenos sobrenaturais. Ah, e o fulano viu alma, na linguagem popular. Muito bem. E como é que a gente controla isso para testar de novo? O que você fez? Ah, eu não fiz nada para ela aparecer. Muito bem. E qual era a circunstância? Ou qual era o tipo de motivo? Se a gente repetir, aparece de novo? Não. Ah, mas tem fulano que invoca espíritos. Muito bem. E tem uma fórmula, sempre que ele fizer aquilo, vai acontecer? Não. Então, não é coisa de gente mais esclarecida. Nem a ciência, embora tenha quem entenda que certas coisas desse campo seriam científicas. Mas, numa visão rigorosa do que seja ciência, não é. Né? Nem a filosofia. Pode até ser senso comum. Eu acho que seja. É uma observação. Tal, né? Agora, e outros fenômenos materiais? Não estou falando só de visões, mas tem as curas e tem os fenômenos mais tipicamente materiais. Ah, chove ou não chove. Aí Elias chorou e parou de chover. E Elias orou de novo e voltou a chover. Né? Então, esses fenômenos, esses relatos bíblicos, eles gozam de credibilidade? Me parece que sim. Né? Agora está todo do outro lado, não do lado da negação. Mas vamos ainda concluir o lado da negação. Então, o que é negar? Dizer não existe o sobrenatural. Com base em quê? Qual é a evidência negativa? A evidência que mostra que não existe o sobrenatural. Ah, tem algumas evidências que fulano trabalhava com isso e fazia fraude. Tem, não é fulano, tem 1000 fulanos, ou milhares de fulanos fazendo fraude no campo do sobrenatural. Né? Falsos milagres e tal. Mas isso não permite uma indução. Fulano, Cicrano e Beltrano faziam fraudes. Então, todos os fenômenos são fraude? Não. Não há lugar para uma indução. Uma indução por repetição. Porque também existe a indução por outros caminhos. Né? Mas vamos considerar que a indução por repetição também não dá. Nem por outro caminho daria. Que seria por exclusão. Por exclusão já dá outro resultado. Né? Que vai estar na outra consideração. Se existe ou não existe. Vimos o lado do não existe e vimos que falta fundamento para dizer que não existe. Agora vamos para o lado dos que creem no sobrenatural. Aí a crença no sobrenatural nos diz: milhares de pessoas dão testemunho de fenômenos sobrenaturais. Que fenômenos sobrenaturais elas dão testemunho? Elas dão testemunho de cura. Ah, mas é efeito placebo. Aí tem experiência médica sobre oração, com pesquisa randomizada, dizendo que não é efeito placebo, não. Né? Bom, o que mais? Bom, tem as tais visões. E tem a antecipação profética. Né? E tem a alteração de fenômenos materiais. Não só cura. E isso é replicável? Não.
Se fosse replicável, não estaríamos no campo da fé, nem da teologia. Estaríamos no campo da ciência. Não estamos. Estamos na consideração da razoabilidade, da credibilidade. E os milhares de testemunhos. Excluídos as fraudes, excluídas as ingenuidades. Então, resta alguma coisa dotada de credibilidade? Resta. Tem depoimentos honestos. E tem fenômenos honestos. E eu falei há pouco nas curas, mas tem outros fenômenos. Eu citei Eliseu que orou. Mas isso é só na Bíblia. Não. Existem muitos testemunhos, muitos depoimentos, e quem se introduz nos meios em que as pessoas oram e fazem petições e têm respostas, conhecem esses fenômenos. Mas não, se não são replicáveis, não têm o status de ciência, não desfrutam da mesma credibilidade da ciência. Não, mas desfrutam de outra credibilidade. E aí nós dizíamos há pouco que não são susceptíveis de fundamentação pela indução por repetição. Indução por repetição é o fenômeno 1, 2 e 3 foi assim, então todos os que vêm depois vão ser assim também. Isso não dá. Um fulano orou e teve resposta 2 vezes, 3 vezes, não quer dizer que a enésima vez vai ter também. Né? Então, qual é o fundamento? É a indução por exclusão. Existem respostas de oração que você pode dizer, não, o fenômeno aconteceu depois por coincidência. Uma igreja orou numa época de seca pedindo chuva e choveu. Mas ia chover com oração ou sem oração. Uma igreja orou pedindo cura para fulano e ele se curou, mas ele ia ficar bom com oração ou apesar da oração. Uma igreja orou para levantar fundos para construir um templo e conseguiu, chegou alguém e fez uma doação. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, N vezes ocorrem respostas de oração. N vezes. E aí, uma vez era coincidência, 2 vezes era coincidência, 3 vezes era coincidência, N vezes é coincidência. Informalmente, não é nem uma linguagem filosófica, nem teológica, nem científica, eu chamo isso de coincidentismo. Exige mais fé para acreditar nas coincidências do que para acreditar no sobrenatural. E a resposta de oração é um fenômeno sobrenatural. Né? E aí tem lá em Atos 7:22, né? Dizendo que Moisés era iniciado em toda a ciência do Egito. Então não é coisa de ignorante. Né? E temos em Isaías 45, em que ele profetizou que Ciro iria derrotar a Babilônia para o povo hebreu ser libertado. O povo hebreu que estava no cativeiro. E Ciro ficou profundamente impressionado quando encontrou velhos alfarrábios lá, velhos livros em que continham essa profecia, que diz, olha, o que está lá em Isaías 45, né? Dirigiu-se nominalmente o profeta a Ciro, dizendo, eu te chamo pelo nome para que tu saibas que eu sou Deus. E diz, eu vou na tua frente quebrando os cadeados e tal. Né? Então, tem também Daniel 11, né? Sobre obras e martírio foram descritas detalhadamente. As obras de Jesus e o martírio de Jesus foram séculos antes descritos detalhadamente nas chamadas profecias messiânicas, porque falavam do Messias. Tinha o detalhe que as roupas, que iam lançar sorte sobre as roupas dele quando ele estivesse na cruz. Tinha o detalhe de que ele ficaria calado como ovelha no matadouro quando
o governador o interroga e ele fica calado, não se defende. Então, tem inúmeros detalhes. Tem o detalhe que ele seria pendurado no madeiro, e foi. Tem o detalhe de que todas as culpas estariam sobre ele. E ele diz, pai, por que me abandonar quando estava lá na cruz? Porque, para dizer, olha, se lembrem que está profetizado que todas as culpas estão em cima de mim. Tem o detalhe de que ele seria aclamado rei, entra em Jerusalém, aclamado rei, mas depois seria apulpado e condenado. E seria condenado injustamente, acusado de crimes que não cometeu. Né? Então, que não atentou contra a ordem estabelecida, embora alguém hoje queira falar de Jesus como revolucionário. Né? Então, em Isaías 35, nos versículos 5 e 6, nós temos: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. E então os coxos saltarão como servos, e a língua dos surdos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Isso dito lá por Isaías, alguns séculos antes de Cristo. Né? E nós temos ainda outros saberes bíblicos que apontam para o sobrenatural. Quando a gente vê, por exemplo, em Isaías, e a gente vê em Jó falar que o Senhor sustenta a terra sobre o abismo, Isaías falar na redondeza da terra, Jó falar que, e Jó 1.500 anos antes de Cristo, ou 1.600 anos antes de Cristo, quando nem os gregos, nem os chineses, nem os hindus, que eram muito evoluídos, sabiam que a Terra era redonda e que estava solta no espaço. Né? Acreditavam que o Atlas carregava a Terra sobre os ombros, os gregos tinham essa lenda e tal. Né? E aí um profeta judeu que não tinha estudo de nada chega e diz, não, o Senhor sustenta a redondeza da Terra sobre o vazio. Né? E esse conhecimento é sobrenatural. Então, nós fizemos aqui algumas conclusões, e que o sobrenatural existe, sim, por tudo isso que foi dito aqui, e muitas outras coisas que não haveria espaço para falar, né? E que a ciência só trata de fenômenos naturais, portanto, ela não pode contraditar ou contradizer o sobrenatural. E, junto com o sobrenatural, ela não pode ser contra o cristianismo, porque o cristianismo trata de uma coisa que ela não trata, que é o sobrenatural. E ninguém pode invocar a ciência para dizer coisas que ela não estuda. Né? Não tem nenhum centro científico estudando questões sobrenaturais. Né? Então, que as explicações naturais nem sempre conflitam com a existência do sobrenatural. Existe o natural, existe o sobrenatural, nem sempre essas coisas conflitem, embora conceitualmente, por definição, se você preferir essa expressão, o que é sobrenatural escapa ao que é natural. Escapa à nossa vivência, à nossa experiência, às nossas referências. Abrir o Mar Vermelho conflita com as leis da física. Ou represar o Rio Jordão para as pessoas passarem. Mas nem sempre é assim. Existem orientações bíblicas que se harmonizam com o saber próprio do mundo natural. Por exemplo, o fato de que a circuncisão defenda os judeus do câncer de pênis e defenda a mulher de câncer de útero, porque sem o prepúcio, certas secreções cancerígenas não são introduzidas pelo homem no colo do útero da mulher, então nem o homem tem o câncer, nem a mulher também um câncer desse tipo. E isso, Moisés era iniciado em toda a ciência do Egito, mas Abraão não sabia que isso iria proteger contra o câncer. Né? Ou que a carne de porco nos protegeria da Taenia solium, porque o porco é um vetor, um hospedeiro intermediário da Taenia solium. Ou lavar as mãos antes de comer, que está lá nas leis de Moisés, não no decálogo, mas em outras leis de Moisés, não era do conhecimento secular.
estava lá, né? Então, finalmente tem um argumento de que Deus é o Deus das lacunas, ou seja, que a fé num Deus do monoteísmo, ela existe naqueles recantos onde a ciência ainda não explicou. Então, ele é o Deus das lacunas da ciência. E aí o erro é crasso. Primeiro, porque o Deus está no campo das considerações sobrenaturais e a ciência não trata do sobrenatural, portanto, não está em nenhuma lacuna da ciência. Ah, mas se você pensa que o trovão foi um Deus falando, o que o terremoto é um fenômeno sobrenatural, ou a seca, ou a chuva, ou a peste de gafanhoto, e a ciência explica essas coisas, explica o terremoto, o vulcão e não sei o quê, então você vai tirando Deus desses lugares. E ele vai ficando lá naqueles campos das lacunas da ciência. Se a crença tiver essa base equivocada. Mas não é o Deus das lacunas, porque existem fenômenos sobrenaturais comprovados. Também não é o Deus das lacunas, porque não é uma lacuna. Nós dizíamos aqui a teoria, o conceito de religião do Thomas Odi. Religião seria transcendência, e além da finitude do eu, radicalidade e a causa primeira, e totalidade. A ciência não tem radicalidade. A ciência não vai à causa primeira. Toda ação corresponde a uma reação em sentido contrário e da mesma intensidade. Sim, mas isso não é a causa primeira. Isso é uma descrição do fenômeno. A causa primeira é por que é assim. Né? A ciência também não diz. Eu gosto até de brincar, olha, a ciência não diz, não quer saber, e tem raiva de quem sabe. O Newton, se você perguntasse ao Newton, por que é assim? A lei da inércia, por que é assim? Ele diria, eu não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Eu estou dizendo como é. Não tem um personagem do Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, que contavam as histórias e as pessoas queriam saber, e ele dizia, só sei que é assim. A ciência também tem essa resposta. É assim. Né? Não, ela explica, porque explica a relação iônica entre duas moléculas ou entre dois átomos, por causa de uma atração, um fenômeno eletromagnético. Sim, e por que o fenômeno eletromagnético é assim? Então, você tem as explicações imediatas, você não tem a causa primeira. Então, não tem radicalidade. Segundo é a totalidade. A ciência não tem totalidade assim. Não existe uma totalidade da ciência. A ciência explica coisas específicas. Né? Alguns físicos passaram a vida tentando e morreram e nunca conseguiram chamar a teoria de tudo. Né? Porque Newton explicou os fenômenos mecânicos, aí chega Maxwell e explica certos fenômenos eletromagnéticos. Então, as forças básicas da natureza, que é as forças da coesão dos elementos do átomo, a força de gravidade, a força eletromagnética, essas forças todas têm cada uma teoria da física, mas não tem uma que unifique todas essas forças, todos os fenômenos básicos da natureza. Né? Seria uma teoria de tudo, porque a ciência estuda fenômenos específicos. E quando você trata de Deus e trata dos conteúdos bíblicos, você está tratando de uma visão, a cosmogonia bíblica é uma explicação, é uma visão geral de mundo que difere da cosmologia da ciência, porque a cosmologia do Logos, ela trata de questões específicas. Trata como que se estabelece a órbita de um planeta em torno de uma estrela, ou de um satélite em torno de um planeta, mas não trata da ordem geral do universo. E a Bíblia trata da ordem geral do universo sem explicações, apenas dizendo que é assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí por quê e para quê não criou? Porque a ciência não trata da ação finalista. Quando alguém decide comprar um imóvel ou vender, ou decide perder peso, ou decide estudar uma determinada matéria, ele está fazendo uma ação finalista. Ele faz como uma finalidade. Mas os fenômenos naturais não são finalistas.
quando a água do mar evapora, forma uma nuvem, ela não tem uma finalidade. Quando um agente B reage com um agente A reage com um agente B, dando um composto C, a reação entre os agentes A e B na química não tem uma finalidade. Então, a ciência não tem ação finalista. E a teologia e o cristianismo tratam de ação finalista. A relação entre Deus e os homens tem finalidade. Então, as nossas considerações sobre o natural e o sobrenatural, em síntese, são de que o sobrenatural existe. O cristianismo está no campo do sobrenatural e tem fundamentação. Uma fundamentação distinta da fundamentação científica. Até certo ponto distinta das fundamentações filosóficas, mas tem uma fundamentação que só difere da fundamentação filosófica e da científica quanto ao ponto de partida. A premissa básica, que é a revelação. Embora da ciência também tenha diferença por tratar de totalidades, por ter conhecimentos terminais, enquanto a ciência tem conhecimento processual, mas tem uma validade muito consistente que tem se preservado de todas as críticas ao longo dos séculos. Vale repetir o apelo. Compartilhe, dê o like, comente, entre no canal para comentar ou fazer perguntas ou contestar e se inscreva, que é de graça, e tudo isso nos ajuda para que a plataforma divulgue o canal. E quando começar, vá até o fim, porque também a entrada de pessoas que vão até o fim valoriza o canal. E, por fim, ou por último, sem que seja o menos importante, fica o convite para que entrem no canal e vejam outras lives e que domingo voltem a participar no momento da gravação. Muito obrigado e até o próximo domingo ou a qualquer hora que vocês entrarem no canal.